Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje encerramos o ciclo pascal com a celebração do dia de Pentecostes e tomamos para nossa reflexão o texto do profeta Ezequiel, em seu capítulo 37, do versículo 1 até o 14. O contexto de Ezequiel é bem claro: o exílio da Babilônia. Por causa dos pecados de seu povo, Deus permitiu que o reino de Judá sofresse um duro golpe em sua história. No ano 598 a.C., o exército babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. O jovem rei de Judá, Joaquim, não teve forças para resistir ao ataque. Os babilônios entraram na cidade, levaram todas as riquezas de Judá para a Babilônia, deixando ali um governante que ficaria sob seu comando, Matanias. Como sinal da dominação babilônica, o nome de Matanias foi mudado para Sedecias. Juntamente com os tesouros, o exército babilônico levou para o cativeiro a elite de Judá. Ezequiel, de linhagem sacerdotal, estava entre os deportados para a Babilônia. Naquele primeiro momento, Jerusalém foi poupada de maior castigo. Contudo, mais tarde, Matanias, Sedecias, tentou liderar uma rebelião contra a Babilônia. A reação foi imediata. Os babilônios sufocaram o levante judeu e em 587 a.C., Jerusalém teve as suas muralhas derrubadas, Jerusalém foi saqueada, o templo foi profanado e destruído, as riquezas foram roubadas, os judeus foram exilados e tudo o que restou foi um montão de ruínas. É exatamente sobre isso que nos fala o texto de Ezequiel, no capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. A visão do vale de ossos secos. O que seriam aqueles ossos tão numerosos, tão secos e sem vida? Deus, pelo seu Espírito, responde ao profeta: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Era assim que se sentia o povo de Deus naquele momento, derrotado, humilhado, abandonado por Deus, sem esperança, sem vida, ossos secos no exílio da Babilônia.
No entanto, ao contrário do que muitos pensavam, Deus não havia abandonado seu povo, Deus não havia sido derrotado pela Babilônia ou por seus deuses, Deus não havia ficado entre as ruínas da cidade de Jerusalém ou preso ao Monte Sião. Deus estava no controle da história, Deus havia acompanhado seu povo rumo ao exílio da Babilônia, em terra estrangeira, e depois de anunciar pela boca de seu profeta que tudo aquilo que havia acontecido se devia justamente à quebra da aliança por parte de Israel, agora, Deus continuava agindo. O Senhor pergunta ao profeta: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Senhor Deus, tu o sabes, responde Ezequiel. E Deus insiste com o profeta: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Por mais estranha que pudesse ser a ordem dada por Deus, pregar a ossos secos sem vida, o profeta Ezequiel obedece e um milagre acontece. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. E eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles se cobriram de pele. Ezequiel continuou profetizando e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. A visão dada a Ezequiel se encerra com as palavras ditas pelo Senhor para o seu povo exilado na Babilônia: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. É evidente que a visão e a palavra do Senhor dada a Ezequiel para ser transmitida ao povo era uma visão e uma palavra de esperança. Vocês voltarão para a sua terra, vocês sairão de suas sepulturas, não serão mais ossos secos, terão vida de novo. Caros irmãos e irmãs, estamos vivendo dias em que carecemos de mensagens assim, de esperança. Estamos precisando ouvir mensagens de esperança da parte do nosso Deus, posto que nosso mundo hoje também se assemelha a um vale cheio de ossos secos. Continuamos contando os mortos vítimas do novo coronavírus, a Covid-19 em todo o mundo fazendo suas vítimas. Somente aqui no Brasil nos aproximamos dos 450 mil óbitos.
ainda temos aos milhares doentes em tratamento, em casa, nos hospitais, muitos deles lotados. É o vale de ossos secos da pandemia. É o vale de ossos secos da enfermidade, do luto, do desemprego, da miséria por conta da crise sanitária, política, social, econômica. É o vale de ossos secos da ansiedade, da depressão, do desânimo. Nosso mundo é também transformado em vale de ossos secos pelos senhores da guerra. Vejam, por exemplo, o conflito histórico interminável entre israelenses e palestinos. Existe muita morte, muito sofrimento em nosso mundo, são muitas as sepulturas e muitos os ossos secos a céu aberto. Em um contexto assim, para nós, é que vem a palavra do Senhor: porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Não estamos destinados à morte, mas à vida. Nosso fim não é a pandemia, a doença, o luto, a ansiedade, a depressão ou a guerra. Não. Neste dia de Pentecostes, recordamos a vinda do Espírito de Deus sobre o seu povo, o nascimento da igreja. O Espírito de Deus é o Espírito da vida, é o Espírito da ressurreição. O ciclo da Páscoa começa com a ressurreição de Jesus e termina hoje, no dia de Pentecostes, prenunciando a ressurreição do povo de Deus, que há de reviver, deixará de ser um montão de ossos secos, será reerguido, sairá das sepulturas, será colocado de pé pelo Espírito do Senhor. Para nós é que vem a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, do meio dos vales de ossos secos deste mundo, ressurgirá a vida. Não importa qual seja o vale em que estejamos metidos, pode ser o casamento, a família, a relação com filhos, feitos um vale de ossos secos. Pode ser o desemprego, a crise financeira, ou um ambiente de trabalho desagradável, o nosso vale de ossos secos. Pode ser a enfermidade pessoal, ou de um membro da família, de um querido, o nosso vale de ossos secos. Pode ser o luto, a perda de alguém importante, o nosso vale de ossos secos. Pode ser a guerra, a catástrofe, a crise pandêmica, a crise econômica, a crise política, que parecem não ter fim na história, o nosso vale de ossos secos. Deus está no controle, pelo seu Espírito, pela sua palavra, está agindo para nos colocar de pé, nos fazer reviver, nos retirar da sepultura. Abramos o nosso coração à ação do Espírito Santo vivificador e tenhamos esperança que Ele, o Senhor, assim nos abençoe. Amém.